Que aí prometeu ele pra ia mulher pagar. de longe que ele ia dar um mega hair pra ela? Ele falava pra mim que foi da Marinha. Assim, eu comecei a passar vergonha com ele. Porque ele era muito mentiroso, como eu te falei. Ele tava morando na rua praticamente. Eu já tava até com medo de pegar alguma doença, alguma coisa, porque eu não sabia com o que ele tava andando. Quando eu comecei a ver aquilo, eu ficava gelada. A Angelina namorou um homem tão mentiroso que fazia ela passar vergonha com as mentiras que ele contava. Mas as mentiras não é nada nessa história, gata, porque no final das contas esse homem acabou indo morar na rua. Angelina, quantos anos você tem, gata? 36. 36 anos, você se relacionou com um cara que era mentiroso. Sim, muito. Demais. Como é que Acho que foi ele tem isso? alguma doença mesmo. Então, Rufus, eu conheci ele em 2015, através de um aplicativo de relacionamento. A gente começou a conversar, acabou se conhecendo, foi tudo muito rápido. A gente, na mesma semana que a gente começou a conversar, a gente se conheceu e logo em seguida começamos a namorar. Mas de início, assim, eu não queria falar nada pra ninguém, porque até pra afirmar, né? Eu sempre fui mais reservada na minha vida. Só que eu vi uma pressão dele, assim, de início pra assumir pra todo mundo. Ele tinha um ciúme meio assim, às vezes possessivo, que queria mostrar pra todo mundo que tava comigo. Mas assim, como eu tava gostando, achei normal, né? Aí acabei assumindo o namoro com ele. E ele me contava várias histórias da vida dele, da família dele, aonde ele já trabalhou. E assim, eu não tinha nem imaginação. Ele falava pra mim que foi da Marinha, que ele foi marinheiro, contava até a história do que ele fazia lá, o que acontecia, qual era a rotina. E assim, eu ficava encantada, né? Porque pra mim era a história da vida dele, né? De uma pessoa que eu tava gostando. E eu fui morar com ele logo uns 6 meses depois que a gente começou a namorar. Foi bem rápido. Foi meu primeiro marido. E assim, dali pra lá eu fui conhecendo a real pessoa que ele era, né? E assim, conheci a família dele e tal. Ele morava com a mãe dele quando a gente estava namorando. E a mãe dele falava algumas coisas que eu também não levava a sério. E a irmã dele também falava, mas sabe o que você acha? Implicância, né? Coisa de família. Elas E a falavam irmã mal dele, dele pra você? assim, falava que eu ia conhecer quem era ele de verdade, que ele não era essa pessoa. Ele parecia muito bonzinho, fazia tudo o que eu queria. Se eu quero fazer tal coisa, ele ia e fazia, entendeu? Mas elas sempre falaram que eu ia conhecer ele, porque eu cheguei a brigar com a irmã dele, tive um desentendimento, que teve uma festa na casa da irmã dele, e ele veio comentar pra mim, falando que ela não tinha deixado ele beber, que não sei o quê. E eu assim, achei aquilo errado, pô, a gente foi na casa da pessoa, era uma festa. Aí eu um dia, conversando com ela, cheguei a discutir com ela. Aí ela falou pra mim que eu ia conhecer quem era ele. Aham. E assim, ela falou assim, ele é muito mentiroso. Você vai conhecer quem é ele. E eu fiquei com raiva dela, né? Não quis conversa. E isso a gente já estava morando junto, já estava junto. E passados meses, eu comecei a ver no celular dele chegando muitas mensagens. E ele conversava com diversas mulheres de vários estados. E muitos assim, ele contava a história como se fosse solteiro e tal. Ele continuava entrando em aplicativos de relacionamento falando com outras pessoas, outras mulheres. Aham. Então, assim, teve uma que até cheguei a conversar, acho que era, eu não lembro qual estado, mas eu fui e falei, olha, eu sou esposa dele, não sei o quê. E assim, eu gostava muito dele, né? Acabei perdoando.
Mas E, quando você confrontou ele, que você viu as conversas com o aplicativo. então, ele era aquele mentiroso que ele consegue te convencer. Eu sei que por eu gostar, acabava acreditando. Não, realmente, eu tô muito possessiva. Sabe aquela coisa que a pessoa faz uma lavagem na sua cabeça? Mas o que ele Então eu falou achava que exatamente quando você pegou as conversas? que não era isso. Ele falava que não era ele. Ele Ah, tinha como não ser ele, né? Porque era no telefone dele, não tinha nenhum acesso. aham. Só ele tinha acesso. E eu trabalho a semana inteira, ficava fora de casa a semana inteira. Então, assim, ele tinha esse tempo para falar com outras pessoas. Aí teve uma vez que ele perdeu o Facebook dele por trocar de telefone, eu não lembro. E ele pediu para me fazer, que ele não sabia fazer. E eu fiz pelo meu celular. Eu juro para você, eu coloquei no meu celular e passei a senha para ele, passei tudo. Juro, sem maldade. Nesse dia eu tinha ido na casa de uma prima dele. Começou a chegar mensagem no Messenger. Era o Messenger dele que estava ainda alongado. E eu fui ver. Aí eu tinha diversas mulheres também. Uma ele estava prometendo que ia dar cabelo para ela, ia dar isso, ia dar aquilo. Dá o quê? Cabelo? Outra de idade da... aqueles cabelos que colocam. Ele prometeu pra mulher de longe que ele ia dar um mega hair pra ela? Implante. Eu morrendo de trabalhar e ele dá implante. A Mas você outra era a idade da sustentava minha ele? mãe. Não, isso ele estava no trabalho, ele trabalhava à noite. Ah, tá. Uhum. E eu primeiro fiquei acompanhando a conversa. Ah, Quando foi eu em tempo comecei a ver. real. Oi? Em Foi, tempo porque real. eu te falei, eu fiz o Facebook e ficou alongado. Juro pra você que não foi de intenção minha, não. Na verdade, eu não sabia. O message dele estava alongado no meu celular quando eu fiz o Facebook. Aí pra uma ele prometia o cabelo e pra outra. Ele prometeu o cabelo, mega hair, que ia encontrar ela e tal, e ia dar o dinheiro para ela colocar. A outra tinha a idade da minha mãe e era sem dente. Nossa, sem dente. Aí eu nada contra quem sem dente, mas tipo assim, era a idade da minha mãe. Eu falei assim, cara, e assim, surreal. E tinha outras mulheres também. Ele falava assim, tinha umas 4 que ele tava falando ao mesmo tempo. Uhum. Ele falava e assim, no Facebook tinha foto de nós dois, que ele fazia, eu colocava a minha, tinha que ter, que senão ele fazia um drama, e na dele também. E nem isso impedia ele de conversar com outras mulheres, pra ele era normal. E nem isso Então, impedia elas de conversarem com ele também, né? Sim, também. Mas eu falo, eu culpo mais ele que ele devia, né, respeito a mim. Uhum. Então, assim, quando eu comecei a ver aquilo, eu ficava gelada. Aí ele tava trabalhando, eu tirei print, comecei a mandar pra ele. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Não sou eu, e não sei o que, alguém que tá falando por mim. Era aquele drama, entendeu? Aquele drama que ele... E assim, eu sabia da verdade, mas por gostar dele, acabava perdoando, que aí ele vinha choramingando, pedindo desculpa, que ele não ia fazer mais, que era coisa que ele queria passar o tempo. Aí ele colocava a culpa em mim também. Eu converso com outras pessoas porque você trabalha muito e não fica em casa. Ai, nossa, fiquei até arrepiado. Não me dá atenção. Eu já passei por isso, eu sei o que você sentiu, gata. Sim, aí ele falava. Então, de uma certa forma, ele conseguia me manipular e todas as pessoas que estivessem ao redor. Meus amigos, ele começou a ter contato, porque ele foi morar, depois que a gente foi morar junto, ele foi morar onde eu moro. E ele começou a participar da minha roda de amigos. Meus amigos eram amigos dele. Só que com o tempo, assim, eu comecei a passar vergonha com ele. Porque ele era muito mentiroso, como eu te falei. Ele contava essas histórias. Teve um dia que eu fui na casa de uma amiga e ela estava com o namorado dela, e ele era do exército. Até hoje, né? E ele começou a perguntar qual era a patente que ele trabalhava, e ele inventava as patentes, não sei o que. Eu só fui descobrir isso depois, perguntando para a irmã dele, que até então eu não falava mais porque eu tinha brigado por causa dele, que ele tinha inventado a mentira. Quando eu voltei a conversar com ela, eu perguntei, teu irmão já foi da Marinha? Ela, não, nunca.
A prima, a mesma coisa. Então ele criava uma fantasia e vivia aquela fantasia e contava para os outros. E Você assim, nunca desconfiou que ele não tinha sido da Marinha? Sim, até porque ele mora antes, bem antes de eu conhecer ele, ele morava assim, onde eu moro, ele morava em outra cidade mais distante. Então, assim, eu não conhecia. Ele poderia ter sido da Marinha lá, né? Entendi. Então, tinha essa possibilidade. E até porque eu não conhecia, não tinha foto e tal, não tinha nada. Eu achava estranho, mas ele falava que tinha perdido, que quando eu confrontava ele, perguntava, cadê a foto? Porque quem é da Marinha se forma, essas coisas. E ele, não perdi, se mudei e acabei perdendo. Era essas desculpas que ele me falava. E a gente assim, também não entende nada de Marinha, né, gata? O máximo que a gente quer saber é se o braço é forte o suficiente para pegar a âncora. Ué. E assim, a gente tá apaixonado, né? Deslumbrado, a gente não tem ideia do né, que a pessoa tá te contando uma mentira, né? E eu passava por cima de um monte de coisa. E nessas rodas dos meus amigos, eu passava vergonha porque ele tinha um sério problema com bebida. Ele, quando bebia, ele não sabia parar. E além de parar, ele ficava agressivo. Ele, assim, nunca me bateu, mas ele ficava... Qualquer coisa que você falava, ele ficava muito nervoso. Entendeu? Ficava... começava a debater com você. Eu nunca gostei de confusão, de brigar no meio da rua, essas coisas. Eu nunca gostei. Com homem nenhum e nem com ninguém. Mas... ele começava, quando ele bebia, ele não sabia parar. Se a gente ia para uma festa de amigos, ele começava a beber sem parar. E aquilo ali começava a me dar vergonha, porque ele não bebia igual as pessoas bebem, né? Eu não bebo, mas bebia assim, você bebe degustando a bebida, a cerveja. Você não bebe virando igual uma água. Ele fazia isso, ele virava igual uma água. Entendi. E teve uma amiga minha que falou assim, olha, calma, sente o sabor da bebida, não é assim que bebe. E assim, eu não sabia onde enfiar minha cara. Nas coisas de família também era a mesma coisa. E ele ia para casa da minha mãe, contava também várias histórias. Às vezes, quando eu não estava, ele ia buscar alguma coisa, contava as histórias. Aí nisso a gente brigava muito porque ele inventava muita coisa. Aí assim, se a gente brigasse, alguma história que ele soubesse de algum ex meu, ele trazia para o nosso relacionamento e falava, você fez isso, um tal fulano e comigo não faz. Então, assim, era muito complicado. Isso a gente tá falando de a cama? Não, as histórias, assim, por exemplo, minha mãe contava alguma coisa, o ex-namorado dela era, sei lá, teve um problema com um ex-namorado meu que ele quebrou o carro dele e minha mãe acabou falando que eu ajudei ele. Aí ele falou que, você ajudou fulano, tem que me ajudar também. Que ele era meio encostado. Aí ele, assim, trabalhava à noite, mas era um salário muito pouco, mas também não procurava nada assim melhor para ele, entendeu? Porque a maioria das coisas que a gente tinha em casa fui eu que comprei, né? Eu que batalhei, corri atrás. Algumas coisinhas assim que ele comprava, ele mantinha mais a casa de alimentos só, que ele conseguia. O resto era mais eu. Então, e assim, na cama vocês se davam bem, pelo menos, gata? Sim, bastante. Pelo menos, né? Pelo menos. Tem que ter alguma parte. E nesse negócio de bebida foi aumentando cada vez mais, que ele começou a trabalhar nas horas vagas que ele tinha do trabalho, que era durante o dia e no final de semana, como camelô. E isso, aí ele ia trabalhar e não tinha hora para voltar. Nisso que ele voltava, ele já voltava bêbado e alterado. Se eu falasse qualquer coisa, aquele dia eu não dormia. Era o dia que ele começava a quebrar as coisas dentro de casa, a ficar atrás de mim, a vir falar alto comigo, a discutir comigo. Então eu tinha que fazer assim, eu aprendi a não falar nada, a fingir que tá tudo bem, para ele poder dormir e eu poder dormir. Senão eu não tinha paz. E isso foi cada vez aumentando, mais mentira, ele inventava mais coisas e
Quando ele teve uma vez que ele foi para uma festa e eu falei para ele não ir. Eu falei, quem são esses amigos? Quem são essas pessoas que você vai? Ah, são os amigos meus, era de uma rádio lá local. Uhum. Eu falei, poxa, mas eu não conheço ninguém. Eu não posso ir, não, você não pode ir. E nesse dia eu discuti com ele e ele falou que ia dormir na irmã dele. Mentiu pra mim e falou que ia dormir na irmã. Eu avisei a irmã dele falou, não quero ninguém bêbado aqui na minha casa. Ele vai voltar, se ele tiver bêbado, ele vai voltar pra onde ele veio. Nisso ele pegou, foi, acredito que foi, porque eu tinha ido pra casa de um primo, num sábado, esse era um sábado. Quando eu voltei da casa do meu primo, era mais 9h30, 10 horas da noite, eu vi o sapato dele na minha porta. Aí, do jeito que ele chegou, ele caiu bêbado no sofá. Não dá pra viver assim. Eu comecei a chorar e ver aquilo ali. Eu falei, poxa, eu tô me acabando, não tenho filho, não tenho nada que me prenda porque eu trabalho, sou independente. E passando por uma situação que eu ficava refém. E ele conseguia mexer com a minha cabeça e mostrar que aquilo ali tudo era culpa minha, né? Por ele agir daquela maneira, por ele beber. Ele sempre usava, todos os argumentos dele, ele usava. Aí eu achava que realmente a culpada era eu. Né? E quando eu vi aquela cena dele bêbado, eu falei, cara, eu não tô no fim da vida. Eu não mereço. Isso dali pra frente já foi fazendo desgostar dele. E aí teve uma outra vez, antes do meu aniversário, ele saiu de novo, falou que ia trabalhar e me ligou, falou que tava umas 7h pouca da noite, falou que estava chegando. Eu pedi ele para comprar algumas coisas e assim, da onde ele vinha, da onde ele saltava e vinha, era coisa de 20, 30 minutos. Deu um certo horário, 8h pouca mais ou menos, ele não tinha chegado, liguei novamente. Ele falou que ainda está. Aí, tá bom, beleza. Quando deu mais tarde, liguei, ele falou que estava num chá de bebê, de um amigo dele de camelô. Eu falei, mas como assim, sábado à noite, você tá numa festa de amigos seu, você não me contou nada, quem essas pessoas? Que era sempre assim, ele nunca me falava quem era, mas ele ia. Uhum. Então, assim, e voltava sem dinheiro. Ele ia vender essas coisas, ele vendia o que ele vendia capa de celular, essas coisas assim, e ele voltava sem dinheiro. Ele vendia mercadoria e voltava sem nada. Porque ele acabava bebendo, gastando, não sei, com mulher, e ele pra festa. No dia seguinte, lá por mais 11 horas, na época eu tinha um telefone fixo em casa, ele me ligou por telefone fixo a cobrar. Eu atendi, não sabia que era ele. Aí ele falou, oi amor. Eu falei, oi amor? Não tem oi amor aqui. Não, daqui a pouco eu tô em casa, que não sei o quê. Que eu tava aqui na festa com meus amigos e dormi aqui na casa do meu amigo e roubaram meu telefone. Eu falei, nossa, seus amigos são tão legais que até te roubam o telefone. Porque você foi dormir na casa de um amigo e ficou sem telefone. Aí ele falou, mais tarde eu tô. Eu falei, é bom você vir, porque se você não aparecer aqui, eu vou jogar suas coisas todas na rua. Porque eu não aguento mais isso. É bebida e andar o dia inteiro atrás dos seus amigos, no meio da rua, fazendo sei lá o quê. Porque eu já estava até com medo de pegar alguma doença, alguma coisa, porque eu não sabia com o que ele estava andando, né? Aí ele apareceu umas 6 horas da noite no domingo, com a cara de pau, pedindo desculpa, que ele achou que eu ia voltar atrás. Eu falei, não. Ele, mas eu não tenho pra onde ir, que não sei o que. Eu falei, tá, te dou uma semana. Eu vou trabalhar. Mas sexta-feira eu quero que você, até sexta ou sábado, você tira suas coisas daqui. Que era só roupa que ele tinha e uma máquina de... Ele falou, só vou se levar minhas coisas. Uhum. Ele levou uma máquina de lavar e uma televisão que ele tinha comprado. Falei, pode levar, o resto é meu, filho, eu comprei. Aí tá bom. Quando foi no sábado, ele ajeitou as coisas dele, se mudou para uma rua antes da minha. Porque ele achava que eu iria voltar para ele. E dali começou meu inferno. Porque ele começou a me perseguir. E foi bem no começo da pandemia que muitas fábricas pararam, muitas coisas pararam de trabalhar. Eu não parei, eu continuei trabalhando. Só que quando eu chegava sexta-feira, ele estava em pé na esquina, me vigiando.
Ou passava o final de semana todo sentado em frente ao meu portão, perguntando para os vizinhos se eu estava com alguém e tal. Começou aquele coisa, mandando solicitação para meus amigos, perguntando de mim, se sabia de alguma coisa, e como andava a minha vida. Depois disso, eu recebi uma mensagem no Facebook de uma pessoa falando, não tinha nome, não tinha, tinha um nome lá, mas eu não lembro qual é o nome, não tinha foto, não tinha nada, falando que ele tinha me botado pessoas para me vigiar. Se eu arranjasse alguma pessoa, ele ia fazer alguma coisa comigo e com a pessoa, que era bom para mim abrir meus olhos. Só que eu falei assim, olha, eu tô vendo tudo que você tá mandando, eu vou na delegacia. Ele, a pessoa, né, falou que não queria se envolver, não queria dar nome, não sei o que. Ele falou, seu ex vai fazer alguma coisa com você. E com quem você tiver. Eu falei, tá bom. Fui na delegacia da mulher, levei esse print e, por acaso, como eu tinha bloqueado ele em tudo, o meu celular tinha SMS que tinha as mensagens, né, dele que ele me enviava, ficava lá bloqueada. E nas mensagens ele falava que me amava, que queria voltar para mim. Daqui a pouco ele falava que me odiava. Tinha quase 2.000 mensagens dele, que ficou lá bloqueado nas coisas. Eu mostrei para investigadora, acho que era investigadora, não sei. Ela falou assim, olha, eu posso tentar emitir uma medida protetiva, mas como não tem ameaça diretamente dele, não posso fazer muita coisa, eu posso chamar ele aqui. Como ele está te perseguindo, como você falou, que ele está sempre atrás de você. Aí passei todos os dados dele, ele foi chamado. A última mensagem que eu recebi dele, ele falou que eu queria ferrar ele. Fui na delegacia ferrar ele, mas pelo menos dali para lá, parou. Ele parou de ficar em pé na minha rua, parou de ficar, até se mudou da onde ele estava morando, que era uma rua antes da minha casa. E dali para frente, perdi mais ou menos o contato, que ele continuava rodeando meus amigos, minha família, para saber da minha vida. Só que ele começou a morar numa favela perto da minha casa, porque lá tem várias favelas. E nisso, ele começou a se envolver com pessoas que não prestavam, né? E nisso daí, nesse passado tempo, recentemente, ano passado, meu irmão viu ele todo machucado na rua. E ele pedindo ajuda, meu irmão, ele estava morando na rua praticamente. Ele virou um morador de rua? Irmão, sim, ele estava, assim, as pessoas depois que eu descobri que ele estava morando, eram 2 sapatonas, colocaram ele para fora de casa. Entendeu? Ele sustentava essas sapatonas, elas bateram nele, tanto quanto o meu irmão veio falar comigo, eu relutei um pouco. Mas ele falou, precisa ajudar, porque ele tá todo machucado, morando na rua, e não tem ninguém. E ele, assim, a família dele morava em outro bairro, distante do meu. Então, assim, o contato que ele tinha ali, como eu te falei, era a minha família, os meus amigos dali. Então, assim, e ele se misturou com essas pessoas. Aí eu fiquei pensando, eu estava até trabalhando, falei, o que eu faço? Falo ou não falo? E eu tenho um contato com uma prima dele, que é a única pessoa que eu mantive contato, porque sempre foi legal comigo. A mãe e a irmã, na época, acharam errado eu ter colocado ele para fora de casa. Aí eu fui e falei, olha, eu não sei se é verdade, porque ele é muito mentiroso, como eu te falei. Então ele falou que tinha comentado pro meu irmão que era traficante que tinha feito isso com ele. Mas eu achava que não era. Ele comentou pro meu irmão isso. Eu falei, olha, não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas eu vou fazer a minha parte. O seu primo está todo machucado, apanhou de umas pessoas, diz ele que é traficante, não sei se é verdade, e tá precisando de ajuda. Aí a família dele começou a ficar desesperada, ela contou para a irmã dele, aí a irmã dele me ligou, pediu desculpa e tal, se eu podia passar o número do meu irmão, para o meu irmão levar ela até lá, o local, para ajudar ele. Meu irmão entrou em contato com ela e levou ele até o local. E nisso, ele tinha ido algumas coisas que tinha deixado na casa dessas sapatonas. E foi lá buscar. E nisso elas falaram que ele não prestava, que não sei o que foi elas que bateram nele.
por ele. Ele trabalhava para dar dinheiro para elas. Ele estava trabalhando, estava muito magro, porque ele sempre foi mais gordinho, estava bem magro, porque ele trabalhava para dar dinheiro para elas. E elas que controlavam celular, controlavam tudo dele. Só que numa briga dessa, elas bateram e botaram ele para fora de casa. Então a história do traficante também era mentira. Oi? A história do traficante também era Sim, mentira. era mentira. Por isso que eu falei para a família dele. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Até para eles não me culparem, falar que eu inventei a história. Eu falei, não sei se é verdade ou se é mentira. Ele contou isso pro meu irmão. Era mentira. Eram as mulheres lá que ele estava morando que não prestavam junto com ele. E assim, passou um tempo, passou umas 2 semanas, mais ou menos. Ele conseguiu meu número, eu não sei com quem foi, que ele foi morar com a irmã. Ele me mandou mensagem, me agradecendo por ter ajudado ele. Eu falei, olha, eu fazeria isso por qualquer ser humano que precisasse. Apesar de tudo que aconteceu, eu acho que todo ser humano merece ajuda. Então, assim, não. Aí ele começou a perguntar como é que estava a minha vida. Eu falei, olha, eu estou casada com outra pessoa, não quero assunto com você, eu só te ajudei como qualquer outro ser humano. E bloqueei ele. Aí eu perdi o contato. Aí, recentemente, o cunhado dele veio fazendo reclamação que tem o meu número. Na época que aconteceu tudo, ele pegou meu número e falou que ele tá dando muitos problemas, arranjou outra mulher e dá as coisas pra mulher, não ajuda nada em casa, e pediu pra ele sair de casa, da casa dele, porque eu só tava comendo e bebendo na casa dele. E ele falou, hoje em dia eu sei o que você passou, porque ele tá fazendo a mesma coisa na minha casa, só bebe, dorme, come e dorme, e bebe e vai pra farra. Então, assim, hoje em dia eles vê tudo que eu passei. Porque até então a irmã dele nunca tinha morado com ele assim, igual eu morei, né? Então, hoje em dia eles dão, até pra mulher que ele tá, falou, olha, a ex-mulher dele que morou com ele passou por isso, por isso, por isso. Hoje eles me dão razão. Né? Que na época eu era ruim, eu era que fazia tudo errado. Ele falava para eles que eu gastava o dinheiro dele todo, ele fazia minhas vontades, que eu não queria fazer nada com ele. Mas na época que eu não queria fazer mais nada com ele, não era porque eu estava com outra pessoa, é porque eu não gostava mais dele, porque tudo que ele já estava fazendo estava me dando ranço dele me tocar, dele ficar perto de mim, por tudo que eu já fui passando com ele. Então aquilo foi me deixando, sabe, com nojo da pessoa dele. E até porque também eu não sabia que pessoas que ele andava na rua. Então, assim, foi muito complicado mesmo. No final das contas, a família dele então pediu desculpa pra você e você descobriu que além de todas as mentiras que ele contava, ele ainda estava usando DROGAS. Tava. Uma amiga minha contou pra mim, depois que eu contei essa história sobre encontrar ele na rua, eu tava num salão, e ela falou, olha, eu não ia te contar nada, até porque eu sei que você tá vivendo sua vida, tá com outra pessoa, mas é chato a gente ficar contando de ex, mas já que você contou no assunto, tem uma pessoa conhecida minha que sempre via ele em certos lugares comprando essas coisas para usar. Então, assim, eu sinceramente não vi, mas foi o que me passaram. E você nem desconfiava no tempo que você tava com ele? Não, no tempo que eu tava, eu achava que era só bebida mesmo, entendeu? Porque ele bebia e ele ficava muito alterado. Então, assim, usar alguma coisa, eu nunca vi, entendeu? Depois que essa menina contou isso, não sei quanto tempo ele já estava usando isso. Não sei se foi já estando comigo ou depois que separou. Entendeu? Apesar de tudo que aconteceu e tal, eu sei que ele não merece nem um oi mesmo, mas assim, eu fazeria como eu falei para qualquer ser humano que precisaria de ajuda, né? Mas não fiz porque eu gostava dele, por uma pessoa que está precisando de ajuda. Foi isso que eu pensei. Né? Mas você, quando estava com ele, jamais imaginou que aquele homem que dormia do seu lado um dia ia virar morador de rua? Não. Até porque ele era o príncipe encantado para mim, né?
Era o príncipe que veio me salvar, né? Me mostrar outra vida, né? Então, assim, eu Você que fantasiei salvou ele, muito, olha né? como é a vida. Sim, depois de 3 anos, mais ou menos, acho, 4 separados, não sei mais ou menos o tempo, foi o que aconteceu. E assim, e a família dele que me julgou na época, quando eu separei dele, por ter tirado ele, botado ele para fora de casa, não queria, porque a mãe dele mesmo falou, olha, você devia ter conversado com ele, vocês têm que sentar. Eu falei, olha, não dá pra conversar com seu filho, porque eu já falei que não quero, era a minha decisão, não quero. Eu levei 1 ano antes de colocar ele para casa, ele para fora de casa, 1 ano ainda relutando. E quando eu tomei a decisão, eu falei, não quero mais, não quero ver, não quero ouvir, não quero mais nada. E a mãe ficou com raiva de mim, a irmã ficou, e hoje elas falam bem de mim. Elas falaram, olha, ela passou por isso, por aquilo. E cuidado, falou para a atual dele, né? Cuidado com a pessoa que você está levando para sua casa. Que agora que o cunhado dele me contou, ele acho que vai morar com essa mulher. E eu tenho pena, porque não sabe o problema que ela está levando para casa dela. Hoje você tá casada com outro homem. Sim, vai fazer 1 ano agora domingo. Ai, e tá Uma pessoa feliz? maravilhosa. Oi? Tá feliz? Sim, estou muito feliz, muito feliz. Ele é A princípio ele mentiroso? também até não gostou, né? Quando ele soube que eu ajudei, ele não gostou muito. Eu entendi o lado dele. Mas ele sabe que eu fiz de coração, não foi nada com sentimento de nada. Mas ele E não é eu tô mentiroso, feliz. seu atual marido. Oi? Ele não é mentiroso. Não, e nem bebe, Rufus. Eu gosto que ele nem bebe. Se E nem procurar é da agora, ele tá Marinha em também, casa. né? Inclusive, agora ele tá trabalhando, mas se você procurar, ele tá em casa. É uma beleza. É casa, máxima a família dele, ele tem os amigos dele, mas tudo certinho, tudo direitinho. Entendeu? Não me esconde nada, entendeu? Tenta fazer minhas vontades ao possível, assim, de tentar me conquistar, me deixar feliz. Ele tem uma filha, e essa filha é como se fosse filha para mim, também é um amor de pessoa, me trata super bem, eu adoro ela também. E a gente está bem feliz, vai fazer agora, domingo a gente faz 1 ano. E o que foi que essa história te deixou, gata? Não acreditar em tudo que a gente vê, nem tudo que contam pra gente é verdade. Ir a fundo, não deixa ninguém enganar vocês, procura, pergunta. Eu fiquei assim, levando aquilo ali, achando que era o conto de fada, aquele que me contava, eu achava que era real. Vai atrás, se contar uma história, vai atrás, porque alguns são muito mentirosos, demais. Tá bom, obrigada, Rufus. Adoro suas histórias. Estou sempre ouvindo aqui no meu trabalho. Isso me faz parte do meu dia a dia. Quando sai uma história, eu falei, opa, vou fazer faxina escutando. E morro de rir também com essa história. Nossa, me amarro muito, me identifico com várias.